E aí, pessoal, vamos lá, de 30 em 30, aquele quadro legal dos 30 minutos diário que a gente conversa aqui sobre alguns temas que aparecem no meu dia a dia, né? E eu tento me conectar todos os dias aqui, agora a agenda deu uma acelerada, então às vezes falta um ou outro, mas o máximo dos dias eu tô aqui. O de 30 em 30 é para trazer alguma reflexão sobre alguma coisa que acontece aqui nas minhas mentorias, palestras e tal. Essa semana eu estive em São Paulo, palestrando lá na segunda-feira, e aí a minha palestra era sobre potencial e performance. E um dos elementos que a gente começa a conversar sobre potencial e performance é justamente o autoconhecimento. O primeiro pilar para te conseguir performar bem e transformar potencial e performance é autoconhecimento. E aí eu falei bastante nisso lá, e os outros palestrantes, eram 7 palestrantes nesse dia no evento, e muito do que eles falaram passou também por dentro disso. Aí eu resolvi trazer esse conteúdo aqui para explicar um pouquinho para você sobre uma das ferramentas que eu gosto de usar. Eu tenho formação como analista comportamental, então eu gosto de fazer análise comportamental do perfil dos meus clientes, justamente para entender bem quais são as fortalezas, quais são as fragilidades de cada um. E aí eu quero falar sobre isso, sobre essa parte do comportamento. O que acontece muitas vezes? Muitas decisões erradas na carreira, elas não acontecem por falta de talento, elas acontecem muito por falta de autoconhecimento. Às vezes uma pessoa muito talentosa, ela não consegue performar bem justamente porque falta para ela autoconhecimento, né? Isso é uma parte complicada desse processo todo. Quando você não entende o teu perfil comportamental, acaba fazendo escolhas desalinhadas com quem você é. Olha que doideira isso, a gente acaba fazendo as coisas de um jeito, mas a gente não sabe como é nosso perfil e aquilo que a gente traçou como projeto, ele não acontece porque o nosso perfil é diferente. E aí, sem autoconhecimento, até boas oportunidades viram um problema, porque tu não sabe muito bem o que deve fazer com aquilo que aparece na tua frente. Então é importante saber realmente o que fazer com tudo que você recebeu, né? Com esse pacote inicial, assim, que é o potencial. E para entender o teu potencial, tu vai precisar fazer um mergulho muito profundo para se conhecer. O autoconhecimento é o ponto de partida. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui agora. Eu vou me basear muito no que eu vou falar aqui com vocês, com o que eu utilizo. Eu utilizo o modelo DISC, que é um método que eu aprendi, recebi o treinamento ali, quando eu estava fazendo meu curso de coaching no IBC. Todo profissional que tem bastante potencial, ele só consegue performar se ele se conhece. Se ele conhece o que ele faz de certo, se ele conhece o que ele faz de errado, se ele conhece como é que ele performa bem ou quando ele não performa bem. A gente tem uma tendência a se proteger e muitas vezes jogar os nossos problemas para o lado de fora. Mas quase que 90% a 95% das questões que nos dificultam na vida, elas são internas, por a gente não se conhecer. Então vou falar para vocês aqui um pouquinho do que acontece quando você não sabe como é que é teu perfil. Você não se conhece, como é que isso atrapalha a tua carreira? Uma das coisas que acontece quando tu não conhece o teu perfil é justamente fazer escolhas rotineiras que te drenam a energia. Eu falava hoje de manhã com uma cliente que ela disse, puxa, meu faturamento encolheu. Eu disse para ela, beleza, teu faturamento encolheu. Ela, em 2023 eu ganhava X, e agora eu tô ganhando igual, só que teve reajuste, teve um monte de coisa. Eu disse, pois é, então vamos olhar o teu faturamento. Quando a gente pegou o faturamento dela para olhar, a gente percebeu que o que tinha encolhido não era o número de clientes, mas o número de horas que ela trabalhava. Ela disse, mas é porque eu tenho me sentido muito cansada e tal, não sei o quê. E aí a gente foi analisar, então tinham muitas escolhas da rotina dela que drenavam a energia dela, e ela se sentia cansada para estar ali. E é meio lógico, se eu trabalho mais, se eu fico mais tempo no salão, eu faturo mais. Se eu não tô tanto no salão, mas eu não tô porque eu não tenho energia. Por que tu tá perdendo energia? Muitas vezes é porque tu não conhece o teu perfil, tu não sabe que hora tu consegue ajustar a tua energia, que hora tu quer dar mais gás, que hora tu quer dar menos. Você se cobra por não ser quem você gostaria de ser, né? Você se cobra por não ser quem não é. Você idealiza uma pessoa e você não é aquela pessoa e acaba se cobrando por ser aquela pessoa, mas dentro do teu perfil você não tem aquilo dali. E acaba tendo uma visão errada sobre você mesmo. Entra em funções que geram frustração. Quantas vezes a gente acaba fazendo coisas que acabam nos deixando muito frustrados, a gente não se reconhece com aquilo, a gente não sente, na verdade, que aquilo nos representa, que a gente está fazendo de corpo e alma, e aí muitas vezes a gente abandona, larga, não performa bem.
se compara errado com outras pessoas. Olha como é um problema a gente não ter autoconhecimento. A gente não ter autoconhecimento, a gente começa a se comparar com pessoas que são muito diferentes da gente. Eu comentei agora na palestra que eu palestrei segunda-feira em São Paulo, que eu fui uma vez numa palestra do Bernardinho, e aí quando ele falou tudo que ele fazia, eu saí de lá mais desmotivado do que eu cheguei. Justamente por quê? Porque o perfil dele é completamente diferente do meu. Eu nunca vou fazer aquilo que ele faz. Eu tenho outro jeito de fazer as coisas. Então isso é importante. Não tem certo e não tem errado. Tem que achar o jeito que funciona para você. Porque o que é certo para um, às vezes é errado para outro. E acaba não dando certo. Então o importante nessa hora é saber o que funciona para mim. Não tem certo e não tem errado. Tem o que funciona para mim, de acordo com o meu perfil. Outra coisa que acontece quando tu não conhece o teu perfil, quando tu não tem autoconhecimento, força comportamentos que não sustentam. Eu vejo pessoas fazendo coisas e eu tento fazer o que elas fazem, mas aquilo não tem a ver com o meu perfil e automaticamente ele não é sustentável. Eu até faço por um tempo e provavelmente eu vou fazer mal feito, porque aquilo não tem a ver comigo. O autoconhecimento te leva a se conhecer melhor e entender como é que você performa bem dentro do teu perfil, do jeito que você é. Você vai achar o encaixe. Outra coisa importante, toma decisões baseadas em expectativa externa. Como é ruim quando a gente escolhe fazer alguma coisa e essa expectativa não está interna, ela está do lado de fora. E aí tem muito da comparação. Se eu me conheço, eu sei que aquilo que outra pessoa espera não tem a ver comigo. Então o autoconhecimento também me ajuda nisso. Não entende seus próprios conflitos. E essa é talvez uma das principais questões quando eu não tenho domínio sobre o autoconhecimento sobre mim. Eu não entendo os meus conflitos internos. Eu não sei por que eu não gosto de coisa que eu deveria gostar e por que eu gosto de coisa que eu acho que eu não deveria. Então o autoconhecimento tem muito disso. Você não precisa mudar quem você é. Autoconhecimento não é para te mudar quem você é. Autoconhecimento é entender quem você é. Esse é o ponto de partida. Eu tenho que me conhecer e me entender. Às vezes eu não vou aceitar alguma coisa, eu vou trabalhar nessa mudança, mas de forma consciente. Agora, eu tenho que saber quem eu sou e não me comparar com estereótipos, às vezes, que não tem nada a ver comigo. Eu tenho que ir pelo caminho que eu acredito que isso aqui vai me fazer bem, isso aqui mostra que eu sou um profissional que eu posso performar bem dentro do meu perfil, dentro das expectativas que eu tenho sobre mim mesmo. Olha que bacana. Então aqui o ponto de partida, coisas que atrapalham na carreira quando você não tem controle do seu autoconhecimento. E agora eu quero falar para vocês um pouquinho dos perfis comportamentais que tem no modelo DISC, que é o modelo que eu uso. E aí eu espero que você aí do outro lado comece a se encaixar e se entender. Quem disser, Leandro, quero saber mais sobre isso, me manda inbox, eu te apresento como é que funciona o meu relatório do DISC, né, que esse produto que eu tenho na minha empresa. Mas aqui eu já vou falar um pouquinho e talvez vocês já se percebam dentro dos perfis. Então vão se encaixando aí, vão fazer uma autoanálise, tá? E eu vou explicar aqui, a primeira coisa é que ninguém é 100% de um perfil só. Talvez tu te encaixe com algum perfil mais, mas tu tem algumas coisas dos outros. A gente tem perfis dominantes, são 4 perfis, e esses perfis eles têm características, mas às vezes eu tenho uma característica ou outra das pessoas do outro perfil. Não significa que eu tenha um perfil só. O primeiro lugar que eu quero falar para vocês aqui é o perfil do executor. O perfil do executor, o nome já diz, né? Aquela pessoa que gosta e que tem aptidão para executar as coisas. É aquela pessoa que faz. Ela é muito rápida, ela é direta, ela é focada em resultado e ela gosta de decisão e ação. O perfil executor tem muito disso. Ele tem um traço de dominância que quando alguma coisa tem que ser feita, ele pega e sai fazendo. Olha que legal, né? Então, assim, executor, perfil executor. O perfil executor, ele é mais voltado para tarefas, ele não é tão voltado para pessoas. Ele se preocupa em fazer as tarefas que têm que ser feitas. Isso é muito do perfil executor. Todo mundo aqui, todos os perfis vão ter pontos fortes e pontos fracos. Pontos fortes de um perfil executor. Em primeiro lugar, iniciativa. Ele é aquele que quando aparece uma coisa para fazer, ele pega e sai fazendo. Ele tem liderança e normalmente as pessoas esperam ele tomar a frente. Aliás, tem uma coisa que é complicada aqui. Uma pessoa que tem perfil executor, ela tende a tomar a frente e fazer as coisas. E pessoas que não têm esse perfil, elas ficam esperando um executor tomar a frente. E algumas delas depois vão dizer, não fiz porque ela tomou a frente. Isso é muito normal acontecer. E aí até o executor diz, ué, mas ninguém fez, eu fui fazer.
As pessoas se protegem atrás de quem se expõe. É muito comum acontecer isso. Então, pontos fortes do executor: iniciativa, liderança, foco em metas, tem velocidade para fazer as coisas. É uma pessoa muito séria. Ela pega e quer sair fazendo e ela vai. Então, esses são os pontos fortes. Quais são os pontos de atenção de um executor? Em primeiro lugar, impaciência. O executor ele começa a ficar muito intransigente, porque ele espera que as pessoas vão fazer o que tem que ser feito. Mas uma grande maioria das pessoas não faz o que tem que ser feito. As pessoas elas ficam esperando, elas ficam procrastinando. Então isso incomoda o executor e ele se transforma numa pessoa muito impaciente. Tem dificuldade em ouvir, né? O executor ele tem dificuldade em ouvir, ele quer sair fazendo, ele nem espera para ficar ouvindo. Ele tem excesso de controle, porque como ele é o ponta, ele é aquele que puxa, que sai fazendo, ele acaba tendo excesso de controle, então me dá que eu faço, me dá que eu controlo. Ele tem até dificuldade de dividir as coisas com as pessoas. E ele atropela o processo. Ele vai atropelando o processo. Ele quer fazer, quer fazer, quer fazer, quer fazer. O que acontece muitas vezes com o executor? Ele faz sem planejar. Ele só quer fazer, ele quer terminar. E às vezes ele acaba fazendo de uma forma que não seria a melhor forma se ele tivesse parado e pensado um pouco sobre aquilo. Então é importante lembrar que todos os perfis têm pontos mais fortes e têm pontos de atenção. No caso do executor, o principal ponto de atenção é: ele não gosta de planejar, ele gosta de fazer. Mas tudo que é feito às pressas, rápido, a gente vai planejar menos e automaticamente a conversão vai ser menor. Então olha que legal, né? O perfil executor é isso. O executor sem consciência vira atropelo. E esse é o perigoso. Depois, pessoal, vem o planejador. O planejador, ele já é um perfil... Perdão. Ele já é um perfil que ele busca muito a estabilidade. Ele gosta de planejar as coisas para fazer. E o planejador, ele já tem um perfil um pouco voltado para pessoas, não tanto para execução. Ele gosta de planejar as coisas para que todo mundo funcione naquele formato. Como é que funciona o planejador? Ele é constante, ele é organizado, ele é confiável e ele prefere uma rotina organizada. Ele é a característica dele. Ele sempre faz o que tem a constância do que é, ele é muito organizado, confiável e tem uma rotina, ele precisa de rotina. Quais são os pontos fortes de um perfil planejador? Disciplina, ele é muito disciplinado para fazer as coisas, ele tem consistência no seu trabalho, ele repete processo, né? Ele tem cuidado com pessoas, ele faz, mas ele lembra que tem pessoas ao redor, ele está sempre olhando para que todo mundo venha na mesma vibe. E ele tem uma execução estável, ele não oscila, ele não é aquele que precisa da motivação para fazer, ele é uma pessoa focada em repetir os processos, ele faz os processos. Mas quais são os pontos de atenção de um perfil planejador? Em primeiro lugar, ele é muito resistente a mudanças, porque como ele planeja muito, ele não gosta que as coisas mudem de qualquer forma. Então ele tem uma resistência a mudanças. Ele precisa de muito planejamento para fazer uma alteração em tudo aquilo que ele planejou. Ele tem dificuldade em decidir, porque quem planeja muito, às vezes tem dificuldade em decidir o que vai ser feito. Ele planeja, faz planos, mas não executa nada. E tem medo de sair da zona de conforto. Ele acha que é mais seguro fazer dentro daquilo que ele planejou, porque isso vai dar mais estabilidade, a coisa vai funcionar de um jeito melhor. O que vale lembrar aqui? Planejador sem movimento vira estagnação. É muito legal planejar e é importante fazer um bom planejamento, né? Eu falei lá do executor que executa tudo e não planeja nada, mas em contrapartida eu não posso ficar só planejando e não executar. Um planejador sem movimento, ele vira estagnação. Ele se protege atrás do plano, mas ele não tira nada do papel. Ele não executa. Depois o terceiro perfil é o comunicador. E o nome já diz, né? Comunicador é bom de fala. Ele se articula bem, ele fala bem. E ele tem uma característica de influência. O bom comunicador, ele influencia as pessoas. Ele faz com que as pessoas comprem a ideia dele. Então, o comunicador funciona como? O nome já diz, ele é muito comunicativo. Ele é criativo, ele é energético, ele mostra uma energia acima das outras pessoas. E ele é relacional. Ele vai se relacionando com as pessoas, ele vai angariando seguidores e pessoas que ficam ao redor dele através da sua comunicação e do desenvolvimento que ele faz
das ideias que ele tem a partir de uma boa venda em cima do processo de comunicação, que é muito forte nele. Quais são os pontos fortes de um comunicador? Conexão com pessoas. Ele faz muito boa conexão com pessoas. Podem ser clientes, podem ser colegas, colaboradores. Ele é bom de conexão. Ele também é muito influência, né? Ele é rico em influência, ele influencia muito as pessoas. Ele é um entusiasta. O comunicador, como ele se comunica bem, ele tem um entusiasmo muito grande, ele faz as pessoas seguirem o que ele faz. E acima de tudo, ele tem carisma. O bom comunicador, ele é carismático. Ele consegue conectar as pessoas nele, ele consegue vender muito bem as coisas que ele pensa, justamente porque ele tem um carisma, ele faz um envolvimento com todo mundo, ele leva as pessoas para o lado dele e automaticamente ele influencia. Agora, pontos de atenção de um comunicador. Ele acaba tendo falta de foco, porque como ele se comunica muito bem, ele acaba não sendo focado nas coisas que tem que fazer. Ele tem excesso de ideias sem execução. Ele é muito bom de vender ideias, mas ele também tem dificuldade no processo de execução. E ele tem dificuldade com rotina. Justamente por quê? Porque ele acha que com o processo de comunicação ele vai resolver todas as coisas. Quem fala bem acha que eu não preciso me preparar, não preciso planejar, porque na hora eu resolvo, eu falo e eu resolvo. Então esse é o ponto de atenção de quem é um comunicador. Comunicador, às vezes, ele tem que cuidar para ele não ter o quê? O conto da sereia, né? Ele vai lá e fala, mas na hora da entrega ele acaba não entregando nada. Comunicador sem estrutura vira dispersão. Ele até faz com que as outras pessoas percam o foco do que ele está falando ali e do que ele poderia fazer, né? Então essa é a questão do comunicador. E aí o quarto perfil, o último, é o analista, né? Só uma coisa importante, né? O comunicador, como ele é uma pessoa carismática, ele também é voltado para pessoas. Agora já o analista não. O analista também é voltado para tarefas, para processos. O analista, ele tem uma certa conformidade nas coisas, ele precisa que tudo esteja conforme o que ele está analisando ali. E como é que ele funciona? O analista, ele é muito detalhista, ele é técnico, ele é criterioso com as coisas e ele tem uma lógica muito apurada. Tudo tem que ter lógica. Quando tu vai falar com um analista, se o teu processo de fala não tiver uma lógica, não tiver critério, você vai perder, ele não vai conseguir fazer com que ele entenda o que você está falando. Quais são os pontos fortes de um analista? Em primeiro lugar, é qualidade. Um analista, ele avalia todo o processo para que tenha muita qualidade, para que tenha muita precisão. As coisas têm que ser precisas para ele, então ele analisa muitos dados e por analisar dados ele quer saber por A mais B o que funciona de verdade, o que é racional, o que é realmente bom, o que está sendo bem feito ali. E ele tem como ponto forte também a segurança, porque o analista ele nunca se joga no escuro, ele sempre tem uma base de análise muito grande, então ele gosta da segurança para poder se movimentar, e ele tem excelência técnica. Tudo que ele faz tem que estar muito pautado em cima da técnica, né? Ele é uma pessoa muito criteriosa. Então esses são os pontos fortes. Agora, nem tudo são flores, né? A gente tem alguns espinhos também. Quais são os pontos de atenção? O perfeccionismo é um deles. O analista ele sempre se protege atrás de uma visão de que as coisas ainda não estão perfeitas e ele acaba não se movimentando. Então ele é muito perfeccionista. E perfeccionismo às vezes vira procrastinação. Eu preciso de um estado tão perfeito das coisas para eu poder me movimentar, senão eu não faço. Segundo, é excesso de análise. Ele acha que sempre tem um pouco mais para analisar e automaticamente ele não se movimenta. Terceiro, medo de errar. Todo analista, ele analisa muito as coisas e ele acaba procrastinando porque ele morre de medo de errar. Como ele é uma pessoa que é muito criteriosa, é muito detalhista e ele é muito pautado na segurança, ele não quer errar. E aí, automaticamente, qual é o principal ponto de atenção? Por causa de todas essas coisas, ele demora para agir. E aí, o demorar para agir vai, às vezes, fazer com que ele deixe passar alguma oportunidade. Porque ele fica analisando e não consegue avançar. Então, essas são as questões que mais dificultam, que são os pontos de atenção de um perfil analista.
É isso que atrapalha ele. Analista sem ação vira paralisia. Ele se protege atrás dos números, ele se protege atrás daquela paralisia sobre conhecer mais as coisas e automaticamente ele não faz nada. Legal, né? Então são 4 perfis. Não existe um perfil melhor ou um perfil pior. O que acontece, o pior é a gente não saber qual é o nosso perfil. Isso é que é o pior. Eu trabalhar, eu construir uma carreira, eu planejar as minhas coisas sem conhecer o meu perfil comportamental, eu vou estar me jogando no escuro sem saber como é que eu funciono e como é que eu não funciono. Como eu falei agora, os 4 perfis têm características que são boas, que são fortalezas, mas também tem áreas de oportunidade que tem que ser olhado com atenção e ficar aquilo no radar para não deixar aquilo te atrapalhar no desenvolvimento de onde está indo a tua carreira. O problema não é o perfil, o problema é a falta de consciência. Nenhum perfil é melhor que o outro, o problema é não conhecer as suas forças, não respeitar os seus limites, não desenvolver o que falta, tentar copiar outros perfis e tomar decisões desalinhadas. E isso aqui sim que é o grande problema nessa hora quando a gente está falando em perfil comportamental. Muita gente se compara com algumas outras pessoas e não percebe que aquela pessoa ela não tem nada a ver com a gente. Eu me comparo com o fulano ali, mas o fulano ele tem um perfil comportamental totalmente diferente do meu. Ele tem maneira de trabalhar diferente, ele tem maneira de olhar as coisas diferente, sem contar as experiências de vida e por onde ele passou. Então isso também muda todo o jogo. É muito difícil tu olhar para uma pessoa só vendo o resultado dela e querer fazer um comparativo com você. A história dela é diferente, as oportunidades que ela teve foram diferentes, a raiz da onde ela veio é diferente da tua. Cada um de nós somos um DNA único. Então nessa hora é importante saber o quê? Nenhum perfil é melhor que o outro. Eu só tenho que me conhecer, eu tenho que saber quem eu sou. O autoconhecimento ele transforma comportamento em estratégia. Se eu não conheço o meu comportamento, eu posso estar repetindo algumas ações de forma sistêmica que elas acabam me sabotando. Quando eu me conheço, eu acabo sabendo que eu não posso mais fazer isso daqui. Vou dar um exemplo pessoal para vocês, tá? Há um tempo atrás eu percebi que o meu perfil comportamental ele tinha quedas de energia em determinados horários do dia. Então eu tenho uma queda bem acentuada às 3 da tarde, ou seja, nesse horário aqui que eu estou conversando com vocês. Esse aqui eu tenho uma queda muito grande de energia. E depois às 19 horas da noite. Eu sempre trabalhei até muito tarde, mas eu percebi que à noite eu não estava conseguindo render mais. Ah, Nando, mas por que tu está fazendo a live nessa hora aqui, que é uma hora que tu tem perda de energia? Justamente porque o que eu estou fazendo aqui é compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho. Essa é uma ação que eu faço no meu dia que eu não preciso de muita energia, porque eu adoro fazer isso. Então eu pego uma atividade que eu gosto muito e eu coloco nos horários que eu tenho menos energia. Por quê? Porque eu não preciso de carga alta de energia para fazer alguma coisa que eu gosto. Quando que eu preciso estar com a carga alta de energia? Quando eu tenho que fazer as atividades mais difíceis do meu dia. É ali que eu tenho que ter mais energia. Então hoje, por exemplo, o meu horário que eu estou mais energizado é às 5 horas da manhã. Eu acordo 4h45, 15 para 5 da manhã eu acordo. Aí eu faço minha rotina de saúde e eu sento para trabalhar. Eu estou com meu cérebro a 1000. Eu sei que tem gente que de manhã vai dizer assim, nossa, Leandro, como é que tu funciona de manhã? É o horário que eu funciono bem. Só que quando chega de noite, 19 horas por ali, só tem uma atividade que eu consigo fazer, que é sessão com os meus clientes. Por quê? Porque eu adoro fazer isso. Então eu não preciso de uma carga alta de energia. Sabe aquela cliente que você tem, que ela parece que drena a tua energia, que ela faz com que você se sinta muito desconfortável, tu fica cansado, é muito difícil atender aquela cliente? Pois essa cliente é uma cliente que você não pode colocar ela na tua agenda na hora que tu tem uma queda brusca de energia. Tua cliente, aquela que te dificulta, aquela cliente que te suga energia, tu tem que botar ela no momento que tu tá muito bem, porque aí tu vai conseguir dominar ela. Agora, se você deixar marcar ela naquele horário que tu tá sem energia, tu vai ter problema, e ela vai acabar te dominando. Então olha que legal, né? Tem um livro, eu não vou achar onde é que ele tá aqui agora, mas eu li ele recentemente. Ele é muito legal, que é o livro que é Comece pelo Mais Difícil. E ele fala para te pegar exatamente essa atividade mais difícil e colocar naquele horário que tu tem mais energia para fazer.
que vai ficar mais fácil de fazer ela. Então essa é a dica. Agora, quais os benefícios da análise comportamental, né? O que é importante ali? Com a análise comportamental, você vai entender o seu padrão natural. O autoconhecimento e conseguindo desenvolver o teu padrão natural de fazer as coisas, ele vai facilitar o teu entendimento de qual é a forma certa que você mais consegue performar. O que mais encaixa para você. E o que encaixa para um, às vezes não encaixa para outro. Tem profissionais que gostam de trabalhar muito à noite, tem outros que gostam à tarde, tem outros que gostam pela manhã, sabe? Então é isso. Em primeiro lugar, entenda o teu padrão natural. Com a análise comportamental, a gente consegue fazer isso, fazer você entender melhor o seu padrão natural. Tomar decisões mais alinhadas, saber escolher a melhor decisão dentro que faça sentido ao teu perfil. Então eu vou fazer a análise de acordo com o meu perfil. E a decisão que eu vou tomar vai ser assertiva em relação a como eu funciono. Melhora a tua comunicação, porque tu começa a entender que o teu tipo de comunicação ele é de um jeito e às vezes não é de outro. Às vezes a gente tenta forçar, eu tenho que me comunicar. Tem, mas tem que se comunicar dentro daquele perfil, do teu perfil e que vai fazer sentido para você se comunicar do jeito certo. Organiza melhor a rotina. Hoje a minha rotina ela é bem organizada em cima do meu desempenho, em cima do meu perfil. Eu não faço hoje uma rotina que ela atrapalhe o meu desempenho. É ao contrário. Eu tenho uma rotina hoje que ela me ajuda porque eu sei usar a cada momento o que eu preciso fazer. E eu não coloco nada que eu tenha que fazer em momentos que eu não vou ter o resultado esperado de acordo com o meu perfil. Escolher funções e caminhos com mais clareza, desenvolver o que você precisa. A análise comportamental, ela te ajuda a olhar para pontos que hoje você talvez não saiba, que aqueles são realmente as áreas de oportunidade que você tem que trabalhar. Então começa a jogar luz naquilo. Poxa, isso aqui, eu não sou tão bom nisso daqui. Então tu vai escolher funções e caminhos com mais clareza e vai te ajudar a olhar o que você precisa desenvolver para chegar naquele resultado que você quer. A análise comportamental também te ajuda a reduzir muitos conflitos internos, porque você entende por que faz determinadas coisas. Então quando eu entendo o meu perfil, eu consigo perceber, é por isso que eu faço tal coisa. Então, para de se culpar um pouco e passa a se entender mais. Né? A gente tem uma tendência a nos culpar. Eu sou culpado porque eu não performo bem. Não, entende por que tu não performa bem. E aí depois tu ajusta, tu elimina esses conflitos internos. E quando tu faz uma análise comportamental, o principal benefício que tu tem é que justamente você vai acelerar a tua performance. Tu vai entender o formato que realmente você performa bem. Quando você se entende, tudo começa a fluir melhor. Tudo anda assim, quando tu entende mesmo quem você é, como é que você performa. E a análise comportamental é muito boa para isso. Não é sobre se encaixar em um perfil, é sobre se entender para escolher o melhor de acordo com o perfil que você tem. É isso que a gente faz na análise comportamental. Autoconhecimento ele não limita. Não tem aquilo assim, eu me conheço, agora eu estou limitado nisso. Ao contrário, o autoconhecimento ele é um ponto de partida que te liberta. Tu olha como você vai olhar como você é e dali vai ser o ponto de partida para você ir para onde você quiser. Aí você vai avançar muito mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e quem ficou mais interessado, Leandro, eu quero saber mais sobre análise comportamental. Me chame em inbox, eu converso com vocês e eu explico como é que funciona. Mas, acima de tudo, aproveitem. Autoconhecimento é a chave que abre a portinha para um futuro realmente bem construído. E de 30 em 30, consciência por consciência, você constrói com decisões bem mais inteligentes o futuro que você está construindo. Tá bom? Até o próximo de 30 em 30.